Na videoaula de hoje, iremos iniciar o estudo dos pilares de edificações. A função dos pilares é conduzir as cargas verticais dos pavimentos para as fundações, cargas provenientes da ação gravitacional que atua nas lajes e que transfere para as vigas e dessas para os pilares. A função dos pilares é fornecer estabilidade ao edifício, também quanto à ação de forças horizontais, como ventos e terremotos. Eles atuam isoladamente quando fazem parte dos núcleos de rigidez da estrutura, como os pilares que compõem as caixas de escada ou de elevador, ou quando participam de pórticos de contraventamento, que são as associações entre pilares e vigas que garantem estabilidade global à edificação. Um importante parâmetro de cálculo é o índice de esbeltez. É um índice que relaciona o comprimento de flambagem com as características e amplitudes da seção. São eles: comprimento de flambagem, raio de giração da seção geométrica da peça, momento de inércia da seção transversal do pilar em relação ao eixo principal de inércia na direção considerada e a área da seção transversal. O índice de esbeltez é a relação entre o comprimento de flambagem e o raio de giração. E o raio de giração, por sua vez, é a raiz quadrada do momento de inércia sobre a área da seção bruta de concreto. A excentricidade que atua nas cargas, nas forças normais de compressão que atuam nos pilares, ela provoca momentos fletores em cada direção em torno de determinado eixo principal da seção transversal. Então, essas excentricidades, que podem ser de primeira ordem, segunda ordem, excentricidades acidentais, são elas que vão governar o dimensionamento da estrutura, no que se refere aos pilares de extremidade e aos pilares de canto. O estudo do dimensionamento dos pilares envolve análise global e análise local. Na análise global, todos os elementos de contraventamento participam da análise. Isso inclui a carga do vento, os desaprumos e os efeitos de segunda ordem. Na análise local, ou seja, entre pavimentos, envolve as cargas e momentos iniciais de primeira ordem e as excentricidades acidentais. O desafio no dimensionamento dos pilares é encontrar uma seção transversal de forma eficiente e econômica e que venha a consumir a menor quantidade de aço possível, levando-se em conta o custo, dificuldade de execução e de montagem. Então, as cargas atuantes nos pilares de edifício são as cargas verticais, provenientes das vigas e decorrentes de ações gravitacionais especificadas pela NBR 6120, pela ação do vento, que são as forças horizontais que atuam no edifício, que são especificadas pela ABNT NBR 6123, pelas imperfeições geométricas globais e os efeitos de segunda ordem. Os pilares podem ser classificados quanto à posição, quanto à resistência e quanto à esbeltez. Quanto à posição, existem os pilares de centro ou intermediários, neles só atuam forças de compressão. Os momentos são desprezados. Os pilares de extremidade, aqui calculados como uma situação de flexão composta normal, o momento fletor só atua em torno de um eixo principal de inércia. Já os pilares de canto, trata-se de uma situação de flexão composta oblíqua. Há momentos fletores em torno de dois eixos principais de inércia.
Quanto à resistência, os pilares podem ser de contraventamento, quando fazem parte dos núcleos de rigidez, ou de pórticos, ou pilares contraventados, quando não fazem parte da estabilidade global da edificação. E, por fim, os pilares podem ser classificados quanto à esbeltez. O índice de esbeltez mencionado, ele define se os pilares são curtos, medianamente esbeltos ou muito esbeltos, cada um com a sua teoria de dimensionamento, como será abordado mais à frente através de cálculos. As armaduras longitudinais devem ser dispostas na seção transversal de forma a garantir a adequada resistência do elemento estrutural. Em seções poligonais, deve existir pelo menos uma barra em cada vértice, e em seções circulares, no mínimo 6 barras distribuídas ao longo do perímetro. O espaçamento da armadura longitudinal deve adotar comumente os seguintes valores conforme o esquema abaixo. A distância entre faces de armadura deve ser o maior valor entre 40 mm, 4 vezes o diâmetro da armadura longitudinal ou 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado graúdo. Ou, então, a distância entre eixos deve ser o menor valor entre 2 vezes a menor largura da seção transversal, ou 40 centímetros. A armadura transversal, também chamados de estribos e até grampos, devem ser colocadas em toda a altura do pilar, sendo obrigatória a sua colocação na região de cruzamento com vigas e lajes. Sempre que houver a possibilidade de flambagem das barras da armadura, devem ser tomadas precauções para evitá-las. E a função do estribo, uma delas é essa. Estribos poligonais suplementares, ou seja, barras terminadas em ganchos, podem ser usados para proteger as barras longitudinais situadas em seus cantos e as por eles abrangidas, numa distância do canto até de 20 vezes φt, onde φt é a bitola da armadura transversal do estribo. As formas são representadas em corte e em planta e devem fornecer as dimensões da seção transversal, largura e altura, em relação ao pavimento da prancha. Informações e detalhes construtivos adicionais devem ser representados por meio de cortes na própria planta ou em separado. É usual a indicação de legendas nos pilares que nascem nas plantas, que morrem ou que têm continuidade, como a que se vê na imagem. As formas devem possuir as informações necessárias para a compreensão das dimensões geométricas dos elementos estruturais, das vigas, dos pilares e das lajes. Observe que nas vigas há a indicação da base, das dimensões da base e da altura da seção transversal, assim como nos pilares, e a espessura das lajes. É usual também indicar nas formas, como já mencionado, as posições onde os pilares nascem ou morrem, ou prosseguem na estrutura. A armadura longitudinal dos pilares não deve possuir bitola inferior a 10 mm ou 3/8 de polegada. Já a armadura transversal, o diâmetro do estribo deverá ser maior ou igual a 1/4 do diâmetro da armadura longitudinal, não sendo inferior a 5 mm, ou 3/16 de polegada. O espaçamento a ser dado entre os estribos também é normalizado e deverá atender às seguintes condições. O espaçamento deverá ser o menor valor entre 30 centímetros, menor dimensão externa da seção do pilar, 21 vezes φl, sendo φl a bitola da armadura longitudinal, para o caso do ACA 25,
e 12 fiel para o caso do ACA50 e ACA60, para armadura longitudinal. Na imagem, um detalhe de um pilar, o comprimento do pilar, onde se vê a especificação da armadura a ser utilizada, com a posição da barra, a quantidade, o diâmetro da barra e o comprimento total. Além disso, no corte A, indica-se as dimensões geométricas dos estribos, com as especificações da armadura. Então, em todas as barras e depois identificadas no quadro de ferros, deverá estar especificada a quantidade, a indicação, o diâmetro, o espaçamento e o comprimento da barra. Nessa imagem, um pilar quadrado de seção 35 por 35, estribos de 6,3 espaçados a cada 15 centímetros e a armação longitudinal indicada com 4 ferros de 12,5 com comprimento variável. Observe que a dobra de 20 centímetros ela não tem função estrutural, ela serve para manter a armadura na posição vertical até a hora da concretagem. Nesse outro exemplo, um detalhamento de uma armadura de um pilar retangular, contendo as informações necessárias para a montagem e confecção do pilar. Por fim, todas as armaduras deverão estar discriminadas no quadro de ferros, as posições, os diâmetros, as quantidades, os comprimentos unitários e os comprimentos totais. E em anexo, um quadro resumo contando os pesos de cada barra e o peso total. Além disso, pode-se acrescentar o volume total de concreto e as áreas de forma. Dessa forma, a construtora terá ideia do custo e a quantidade de insumos que deverão ser adquiridos para a confecção da obra. Na próxima videoaula, iremos iniciar o dimensionamento estrutural de seções transversais de pilares intermediários. Até lá!